Converso agora com a Valesca Standig, que é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. Valesca, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo certo. Todo mundo que está fazendo reforma já está se coçando em casa, né? Meu Deus, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Bom, vamos saber. Por que é obrigatório ter um profissional, né? Um arquiteto, enfim, engenheiro envolvido na obra? Na verdade, essa obrigatoriedade ela já é de muitos anos. Qualquer obra que vai ser feita ou que vai ser executada por alguém dentro de casa ou no seu apartamento ou no seu escritório, obrigatoriamente tem que ser acompanhada por um técnico. Então, assim, hoje a gente tem uma porcentagem muito grande no país de pessoas que não utilizam a assistência técnica de um profissional para executar suas reformas. Isso já é uma obrigatoriedade e não é a partir de pouco tempo, assim, isso sempre existiu. É uma norma nacional? Isso, a gente tem as normas da ABNT, elas não são leis, elas são normas que todos os profissionais da área têm que seguir. Então, assim, na verdade, a partir de 2012, quando caiu aquele prédio no Rio, foi feita uma nova lei, que é a 16.280, que a gente tem que seguir agora para fazer as reformas. Então, ela exige que tenha um profissional e ela direciona um pouco mais os proprietários e os síndicos e as pessoas que vão estar envolvidas nas reformas. As consequências de não ter um profissional? As consequências são, assim, são grandes se as obras forem maiores e são menores se as obras forem menores. Então, assim, é difícil majorar as consequências porque elas são inesperadas. Às vezes pode acontecer uma coisa muito grave, como pode acontecer apenas algumas fissuras no apartamento do vizinho ou uma infiltração em algum outro lugar. Fissuras em apartamento do vizinho é grave, né? É grave porque vai se incomodar horrores. Isso é um problema, principalmente, assim, às vezes a pessoa vai trocar o piso do apartamento e ela não sabe se essa troca de piso vai acontecer algum problema geral no prédio. Então, por exemplo de um apartamento. Eu vou trocar o piso, esse piso tem que, se ele for o mesmo piso, eu não preciso me preocupar tanto com a questão do profissional técnico que vai estar ali acompanhando. Mas isso, se sobrecarregar a estrutura do prédio, eu sempre vou precisar ter um profissional, um engenheiro ou um arquiteto, que assine uma responsabilidade técnica pela troca daquele piso. Se eu vou colocar, como foi falado até na reportagem pelo Ricardo, se a gente vai trocar o ar-condicionado, às vezes a estrutura elétrica do apartamento não suporta aquele equipamento. Então, eu preciso de um documento de responsabilidade técnica de um engenheiro ou de um arquiteto, se responsabilizando por aquilo. É por isso que precisamos sempre ter um acompanhamento técnico. O síndico ajuda a fiscalizar? Qual o papel do síndico nessa questão da obra? O síndico ajuda a fiscalizar por segurança nos edifícios, né? Então, assim, às vezes o proprietário quer fazer uma movimentação, tirar uma parede, e isso pode implicar realmente em problemas na estrutura. Às vezes as paredes são estruturais e o síndico e nem o proprietário não sabem. Até o suporte do síndico também por um engenheiro ou um arquiteto é importante. Então, assim, nem sempre um síndico sabe ler um projeto ou entende um laudo que está sendo passado para ele. Então, é bem importante não só o proprietário que está fazendo a reforma ter acompanhamento técnico, como o síndico também, quando ele não tem segurança em que aquilo que está sendo apresentado pelo técnico do proprietário, né, ele ter um acompanhamento também para ajudar ele nesse processo. E como é que fica essa questão? Por exemplo, existe um disque denúncia de obras? O síndico... Os conselhos e a própria prefeitura têm as denúncias. Não é um disque denúncia, um número que se ligue. Nas prefeituras, você vai até a prefeitura, nas secretarias de planejamento, e você faz uma denúncia na obra, ou através dos conselhos, no CREA ou no CAL. No nosso caso, no CAL, a gente tem até um aplicativo que pode ser baixado e feito uma denúncia, você localiza através de geoprocessamento o local da obra e as fiscalizações vão até o local para verificar o que está acontecendo. Aí, por exemplo, eu descobri que tem uma pessoa no meu prédio que está fazendo uma obra, aí eu fui até a prefeitura e tudo mais. Essa pessoa ela é multada, ela é notificada? Qual é esse passo a passo agora dessa parte, né? Às vezes acontece do profissional já estar acompanhando a obra, mas ele não emitiu todos os documentos, por exemplo, ou ele não fez uma aprovação na prefeitura. Depois dessa nova lei, algumas prefeituras já têm implantado um sistema de que você, mesmo para reformas pequenas, você tem que aprovar esse projeto na prefeitura. Então, assim, antes de iniciar a obra, você precisa de uma liberação da prefeitura. Isso tem que ser verificado em cada município.
Florianópolis é um, São José é outro, e assim em todos os municípios. Depois disso, iniciando a obra, muitas vezes ele não fez essa aprovação, porque não há necessidade, porque a reforma é uma coisa pequena, mas ele precisa ter um documento de responsabilidade técnica, assumindo responsabilidade por tudo aquilo que ele está fazendo e ter um escopo explicadinho, mais ou menos o que ele vai fazer de alteração. Tendo esses documentos e apresentando para a fiscalização, a obra é liberada para continuar ou não, né? Então, assim, após isso, se ele não tiver alguns documentos, ele pode ter um prazo para apresentar esses documentos. Se ele descumprir esse prazo, ele é multado e a obra pode ser embargada pela prefeitura ou pelo próprio conselho. Pode sobrar para o síndico se ele se omitir nessa história? Ele pode ser multado de alguma forma também? Não diretamente. O síndico ele só vai ser processado se acontecer alguma coisa grave. Então, assim, ele pode ser processado aí na justiça, ele responde junto com o profissional que é responsável pela obra, pelo problema ou pelo dano causado. E para quem mora em casa, por exemplo, tem alguma exigência também em relação à rua, aos vizinhos, enfim? Funciona tudo da mesma forma. Casa igual. Casa então, é igual, são edificações. Qualquer tipo de edificação é tudo igual. Todas as normas funcionam da mesma forma. A diferença é que no prédio, os vizinhos se incomodam, então eles estão mais próximos da obra do que está acontecendo, a circulação de pessoas diferentes dentro do prédio, então a gente acaba achando que no prédio é o que é obrigatório. Mas na casa também a gente tem que ter essa preocupação, porque às vezes a estrutura é modificada, ela foi calculada para ter estabilidade de uma forma e é feita alguma alteração e essa alteração vai causar uma instabilidade. Então, assim, um dia de uma chuva muito forte, pode ser que alguma coisa venha a comprometer a estrutura e cair e machucar as pessoas. Então, os vizinhos também podem ficar de olho, às vezes ver que tem alguma coisa irregular. Bom, muitas consequências, dá trabalho, mas é uma maneira de se sentir seguro de que a obra vai dar tudo certo, não vai ter nenhum problema, nada vai desmoronar. Muito obrigada, Valesca, pela presença.